Chuta! Chuta! Vai, Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Bem-vindos ao episódio 3 de O Pé Direito de Éder, que na última semana teve o nome não oficial do pé esquerdo do Chico. No dia em que estamos a gravar, sexta-feira, dia 21 de junho, passou uma semana desde que começou o Euro e vamos sensivelmente com jornada e meia do torneio. E neste momento está a acontecer um Eslováquia-Ucrânia a contar para o grupo E e está a ganhar a Eslováquia por 1-0. Até ao momento que estamos a gravar já se marcaram 48 golos, uma média saudável de 2,6 golos por jogo, o que quer dizer que se marca um golo a cada 34 minutos. 5 destes golos foram na própria baliza e uma à parte curioso, só um dos 47 golos marcados é que foi de penalti. E é destes dados que vem a palavra-chave deste terceiro episódio do podcast, que a palavra-chave é autogol. Mais uma vez, o Nuno Sousa, o nosso homem na Alemanha, junta-se à conversa. Olá, Nuno. Alguma explicação para esta epidemia de autogolos neste Euro 2024? Viva, Marco. É uma boa questão. É uma questão que se vai colocando repetidamente quando encontramos uma espécie de um epifenómeno deste género, que já aconteceu noutras alturas. Aliás, o europeu anterior ainda é o recordista de autogolos, o que é normal porque houve muito mais jogos disputados do que até agora, mas a média que se registou já neste Alemanha 2024 é muito promissora. Honestamente, refletindo um bocadinho sobre o assunto, a única coisa que se me oferece dizer é que hoje, muito provavelmente, a forma como as equipas estão organizadas, a largura que se procura no campo, a qualidade individual e o momento de forma, enfim, tudo aquilo que está por trás da construção de um bom extremo, um jogador que seja desequilibrador de 1 para 1, faz com que se ganhe a linha final muito mais vezes. Isso acontece decididamente mais vezes do que acontecia antigamente. E os cruzamentos atrasados são muito mais difíceis de defender em função dos apoios dos defesas, do que um cruzamento encarado de frente. Portanto, isso parece-me uma verdade lá para Alice, é certo. Mas se olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu ontem no golo da Espanha diante da Itália, Calafiori empurrar a bola numa altura em que é verdade que há 1 ou 2 desvios, claramente que o posicionamento de Calafiori já é um posicionamento em dificuldade e não um posicionamento ideal. Portanto, isto obviamente que facilita uma decisão mais, se quisermos, precipitada, ou um gesto técnico menos pensado e parece-me que parcialmente se pode olhar para este problema desta forma, sendo que não é necessariamente um problema, porque acho que apesar de tudo os autogolos dão alguma frescura e alguma cor ao futebol. É verdade, é claro que se o Calafiori não tivesse feito aquele desvio para a baliza do Donnarumma, provavelmente a Espanha tinha marcado gol na mesma, porque tinha um jogador, mesmo no enfiamento da jogada, que podia fazer esse gol. E foi inteiramente merecido, na verdade. Foi, sobretudo na segunda parte, foi quase um jogo de um sentido só depois do gol é que a Itália conseguiu esticar um bocadinho o jogo e ir à procura do empate, mesmo sem grande critério, e a Espanha, na minha opinião, foi uma justa vencedora em mais do que isso. Juntamente com a Alemanha, talvez seja a seleção que mais futebol está a jogar, e provavelmente um dos mais fortes daquele, quinteto de candidatos que tínhamos elencado no início deste podcast, talvez o mais forte, um dos dois mais fortes a chegar à final neste torneio. De facto, há uma coincidência interessante. De facto, alguns dos candidatos ao título neste Euro 2024 já beneficiaram de autogolos. A França beneficiou de um autogolo, Portugal beneficiou de um autogolo, e curiosamente o autogolo do pobre Robin Harnac, de facto, este central checo deve ser o jogador mais infeliz deste Euro, porque para além do autogolo ainda fez a assistência, entre aspas, para o golo da vitória do Chico Conceição. Já agora, antes de continuarmos a falar de autogolos, vou só fazer aqui um à parte a propósito do Chico Conceição. Sabemos que o Chico Conceição é o filho do Sérgio Conceição, que estava a ver o jogo em Leipzig e celebrou, como todos nós, e ambos, o Chico e o Sérgio, já marcaram golos na fase final de um europeu. E antes dos Conceição, tu sabes quem é que foi a primeira família a ter 2 gerações a marcar golos num campeonato da Europa? Arriscaria dizer eventualmente a família Cruyff, mas não me recordo muito sinceramente. Aliás, diria que o Jordi Cruyff tem um golo marcado efetivamente a sua curtíssima carreira, salvo erro, num campeonato da Europa. Não sei se o pai, que teria mais tipo de possibilidades de marcar, o terá feito, muito sinceramente. Sei que, obviamente, no Mundial de 74 marcou, não sei se no Campeonato da Europa marcou. Mas vou já cortar essa linha de pensamento. Não foram os Cruyff.
foram os Chiesa. Certo, faz sentido também. Ora bem, portanto, Enrico E Chiesa... Federico, não é? Exatamente, Enrico e Frederico. Enrico Chiesa marcou no Euro 96, numa derrota da Itália com a República Checa. A República Checa aparece muitas vezes aqui neste podcast. É verdade. Federico Chiesa já marcou 2 golos no Euro 2020 em 2021, num jogo dos oitavos de final com a Áustria e nas meias finais com a Espanha. É claro, sabemos que a Itália seria campeã europeia nesse torneio, após ganhar uma final com a Inglaterra, como sabemos. Portanto, acho que eu pessoalmente diria que me lembro de ver o Enrico Chiesa a jogar. Penso que o filho já o ultrapassou, não só em títulos, mas também se calhar em projeção e em qualidade de futebol. Bem, qualidade de futebol não é líquido que seja assim, mas pelo menos a importância no futebol já ultrapassou o pai. Sim, eu creio que, olhando para trás, e provavelmente, claro que Francisco Conceição ainda está a começar, sobretudo a nível de seleção, mas olhando para trás, talvez seja, temos também, por exemplo, Cesare Maldini e Paolo Maldini, obviamente, certo. mas talvez seja das gerações mais recentes aquela em que o rendimento dos dois é mais similar, ou seja, quer o Enrico, quer o Federico são jogadores de altíssimo nível, talvez Federico com mais continuidade ao alto nível, disso também estou de acordo, mas claramente dois futebolistas de eleição, enquanto, por exemplo, no exemplo que eu referi há pouco, havia uma dimensão, enfim, havia toda uma Alemanha, para usarmos a expressão que faz sentido nesta altura, uma Alemanha de distância entre o futebol do pai e do filho Cruyff, e creio que isso também ficou bem expresso nos números da carreira de cada um. Claro, eu diria que Jordi Cruyff, se não tivesse tido o apelido que tinha, talvez não tivesse chegado à seleção da Holanda, então conhecida como Holanda, agora chamada de Países Baixos. Enfim, ainda teve uma carreira decente como futebolista, que passou pelo Barcelona, pelo Manchester United, entre outros, pelo Ajax. Sim, eu nem sei se ele não chegou a fazer parte de uma seleção da Catalunha na altura, antes de optar por representar os Países Baixos. Não sei se não terá chegado a jogar por uma seleção da Catalunha, mas claramente que sim. Treinada pelo pai, provavelmente. Provável. Claramente que o nome, o legado, a influência do pai, sem desmerecer aquilo que valia como futebolista, terão de certa forma, obviamente, puxado para cima o valor que efetivamente tinha do ponto de vista futebolístico. Enfim, Johan Cruyff chegou a um nível como jogador e como treinador a que muito poucos chegaram. De facto, o apelido de Cruyff é eterno por causa dele e não por causa do filho, claro, naturalmente. Sim. Enfim, continuando então com os golos na própria baliza, tu achas que o Roberto Martínez marcou algum autogolo com aquele 11 que lançou de início que frente à República Checa? Eu julgo que a questão de Nuno Mendes até acabou por passar relativamente despercebida, no sentido em que é verdade o que disse Roberto Martínez antes do jogo. Nuno Mendes já tem alguma experiência, algumas rotinas naquela posição, nomeadamente nesta temporada a jogar no PSG. Não foi, na minha perspectiva, por ali, pelo centro-esquerda da defesa e pela ala esquerda, quando tinha bola, que Portugal deixou de ganhar o jogo com maior conforto. Creio que até Nuno Mendes foi dos melhores em campo, na minha perspectiva. Ganhou quase todos os duelos que disputou, com bola foi um jogador esclarecido. Agora, há claramente 2 ou 3 jogadores que ficaram muito aquém do que valem, na minha perspectiva, são ambos os jogadores das laterais, e aí não vou falar num erro de casting, mas claramente que foram 2 jogadores em subrendimento. João Cancelo e Diogo Dalot estiveram longe de render aquilo que efetivamente valem. Portugal também foi uma equipa muito previsível, na minha opinião, no seu processo ofensivo, e isso, para uma seleção como a República Checa, que basicamente baixou o bloco a partir dos 20 minutos, foi ouro sobre azul, porque foi um processo, enfim, defensivo relativamente simples, bolas pelo ar, cruzamentos, 3 centrais muito altos, do ponto de vista físico imponentes, um deles mais infeliz do que todos os outros juntos, que foi evidente, o Robin Ranach, mas essa foi a grande bênção que Portugal teve no jogo, porque me parece que não tivesse sido o desacerto do central de Victoria Pilsen que teríamos tido francas dificuldades em conseguir ganhar o jogo. Enfim, de qualquer maneira, esse desacerto, volto a dizer, o jogador mais infeliz do Euro 2024 até agora, é sempre a consequência de um ascendente do adversário. Portanto, enfim, foi, digamos, uma vitória afortunada, com 2 erros forçados, usando uma linguagem tenística. Creio que é inequívoco, é evidente que nós portugueses, mesmo eu no meu papel de jornalista, observo isto com imparcialidade que se impõe, mas temos todos de perceber que se é uma seleção que em termos de talento e de qualidade individual e coletiva
nos merece a maior exigência a todos, enquanto espectadores. Por outro lado, também temos que saber discernir que quando uma vitória menos esclarecida como esta acontece, há mérito do adversário, também há algum demérito nosso, mas é como dizes, foi claramente um jogo de sentido único a partir dos 20 minutos, o ascendente foi manifesto, a quantidade de oportunidades, de cruzamentos, de bolas na área, não tanto de situações evidentes de finalização, mas de bolas na área, justificava uma vitória, isso para mim é claro. Aconteceu por portas travessas, temos de aceitar, vamos ver se conseguimos construí-la de outra forma no jogo de amanhã com a Turquia. É verdade, já lá iremos falar um pouco desse jogo. Para já continuamos ainda na questão dos golos da própria baliza, os autogolos, a tal palavra-chave que estamos a utilizar como fio condutor deste episódio do pé direito do Éder. Como já disse, já foram 5 neste europeu. Não sei se entretanto no Eslováquia e Ucrânia já se marcou mais algum, já irei ver. Já se marcou mas não foi autogol. Então, não foi autogol, exatamente. Gol, posso dizer que no Euro 2020 marcaram-se 11 autogolos, o que faz com que só nestes 2 últimos europeus se tenham marcado 16. O que quer dizer ainda que em todos os outros Euros anteriores só se marcaram 9. O total de autogolos marcados até agora em fases finais de campeonatos da Europa são 25. Claro que isto precisa só, deixa-me só fazer este parênteses, precisa só do enquadramento que se impõe, que é uma boa parte das primeiras edições de campeonatos da Europa foram disputadas por 4 equipas apenas, portanto é normal que entre meias finais e final apenas haja menos autogolos, ou que a probabilidade seja mais baixa do que em jogos com 24 seleções, como tem acontecido desde 2016 até agora. É verdade, sim senhora. Ainda bem que fazes essa ressalva, porque a minha próxima pergunta para ti vai ser: sabes quem é que é a seleção com mais golos marcados na própria baliza? Sei que Portugal está entre as, não sei se é a líder deste ranking, deste famigerado ranking. É, sim senhor, é o líder deste famigerado ranking, mas também não são assim tantos como isso, são apenas 3 autogolos eu lembro-me marcados. de 2 no mesmo jogo, contra a Alemanha, salvo erro, no Euro 2020, que foi em 21. É verdade. É isso, 2 no mesmo jogo, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, nessa derrota por 4-2 frente à Alemanha, mas o primeiro desses autogolos foi há 20 anos, foi do Jorge Andrade, nas meias finais do Euro 2004, frente aos Países Baixos, um jogo que a seleção portuguesa, como sabemos, acabaria por ganhar por 2-1, e que conduziria então a seleção para uma final perdida com a Grécia de Caristeias. É verdade. Um jogo do qual nós já falámos. E pronto, Portugal foi a seleção que mais golos marcou na própria baliza. Sabes quais são as 2 seleções que mais beneficiaram dos autogolos em campeonatos da Europa? Também não. É uma pergunta demasiado... Já é um nível de pergunta para os 50 mil euros. Pronto, eu posso dizer que eu não sabia isto de cor, portanto tive de fazer a minha pesquisa naturalmente, mas posso dizer que são 2 seleções que já beneficiaram de 4 autogolos, e as 2 estão neste europeu e já beneficiaram de autogolos neste europeu. É a França e a Espanha, que ambas com 4 golos que as outras seleções gentilmente lhes ofereceram. Certo. Bom, antes de nos despedirmos neste terceiro episódio do Pé Direito do Éder, enfim, e porque amanhã, porque neste sábado vamos ter um Portugal-Turquia em Dortmund, eu pergunto-te, que tu que vais lá estar na bancada a ver ao vivo os apaixonados de Martínez, que foi o nome que ele utilizou para esta seleção, o que é que estás à espera deste jogo? Mais dificuldades. Portugal já enfrentou algumas bastantes, até demasiadas para os padrões de exigência dos portugueses, as mais dificuldades criadas pela Turquia com bola. Mas ao mesmo tempo, e olhando para aquilo que fez a Turquia diante da Geórgia, porque os 4 jogos anteriores de preparação, enfim, foram resultados francamente para esquecer ou para construir em cima deles. Foram derrotas, uma delas copiosa, na verdade. Mas creio que a Turquia, que já estamos a ver na fase final, é mais próxima da Turquia da fase de qualificação e não desses 4 jogos particulares, peço desculpa. Dizia que diante da Geórgia vimos uma faceta da Turquia que também pode ser convidativa para Portugal. A Turquia gosta mais de ter bola, gosta de se expor mais, tem jogadores individualmente mais talentosos do que a atual geração checa, a verdade é essa. O Çalhanoğlu, Arda Güler, o próprio Kokçuk tem sido titular, o Yılmaz na frente, de facto tem uma geração interessante, tem um central também de algum nível.
Mas a verdade é que também muitas vezes perde a bola em zonas muito altas e expõe-se a transições, e eu creio que Portugal pode, se for estrategicamente inteligente, tirar partido dessa maior exposição ao risco do adversário. Por outro lado, também espero que o estádio de Dortmund tenha um bocadinho mais de condições. Eu confesso que nunca estive no estádio do Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, do que tinha do Leipzig, porque claramente já é um estádio pouco preparado para este nível de exigência. É, como sabemos, um estádio, enfim, com uma fachada antiga que foi construído ou foi atualizado em cima de um estádio já com, enfim, uma história grande, mas menos condições. E eu confesso, só a título de curiosidade, que andar lá dentro, passar da bancada de imprensa para a sala de imprensa, para a zona mista, era um quebra-cabeças autêntico, quase que se passava do estádio, de uma porta do estádio para a outra, para estacionar, outra dificuldade. Portanto, espero que seja um bocadinho mais fácil para quem lá está, nomeadamente para os adeptos, que é o que interessa, que é quem faz a festa lá dentro. E qual é a previsão do tempo em Dortmund? Já que Está a chover. em Leipzig... Está a chover por estes dias, sim, embora seja chuva intermitente. Aliás, aconteceu isso em Leipzig precisamente, choveu um pouco, depois parou, e creio que não foi por aí que Portugal deixou de fazer uma exibição melhor do que fez. Mas acredito que, mais do que as condições meteorológicas, é muito aquilo que Portugal conseguir impor em campo que vai decidir o destino imediato, até porque temos, como sabes, a possibilidade de fazer o que já fizeram a Alemanha e a Espanha, que é talhar a qualificação para o jogo, para os oitavos de final da competição já, e deixar o último jogo, se calhar, para gerir de outra forma, até do ponto de vista físico, e dar minutos a jogadores que até agora têm sido menos utilizados. Sendo que é preciso não esquecer que é aconselhável neste europeu, ou pelo menos neste grupo, garantir o primeiro lugar do grupo para evitar cruzamentos mais problemáticos já nos oitavos de final. Embora não nos tenhamos dado nada mal com cruzamentos problemáticos noutras alturas, e o contrário também foi verdade, ou seja, foi assim que chegámos ao título europeu em França, numa metade do quadro que nos foi muito favorável, precisamente por termos feito uma fase de grupos para esquecer. Pronto, eu penso que esse raio de sorte não vai cair duas vezes em cima da seleção portuguesa, sendo que o que é muito habitual para Portugal é defrontar a Turquia em fases finais, já várias vezes. A própria República Checa também, já encontramos algumas vezes. A República Checa também. A Geórgia é que será uma estreia, porque para eles também é uma estreia, mas disso falaremos noutro programa, porque, enfim, amanhã que será a terceira jornada da fase de grupos, do grupo F. Pronto. Mas para já ficamos por aqui neste terceiro episódio do Pé Direito do Éder, um podcast que o público criou para acompanhar o Euro 2024, comigo, Marco Vaza, com o Nuno Sousa, o nosso enviado ao europeu. Uma palavra de cada vez, 2 vezes por semana. Até ao próximo episódio. Um abraço. Até breve. Um abraço para todos. O público fica no ouvido.